tarde! Mais uma vez, eu, Adriana Carvalho, estou aqui no programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra. E hoje temos aqui convidadas ilustres, a Késia Claudino Aragão. Ela é sócia gestora da rede de supermercados Barbosa e Coach Cristã. Tem também a presença da Poliana Escaramal, que é mentora, palestrante e treinadora. E a Sabrina Carneiro, que é designer de interiores e diretora da Nova Deck Designer. Boa tarde, meninas. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde. Obrigada. Gente, hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é a sexualidade feminina. E olha só, gente, que assunto polêmico e interessante, hein? E começa aí falando, explicando pra gente aí como vocês veem essa questão da sexualidade feminina. Como você vê, Sabrina? Bom, é uma questão muito tabu em algumas religiões, principalmente cristã, né? Mas eu acredito que hoje, com a questão da informação, tá se fazendo assim mais conhecida e menos, como é que fala? Menos difícil de compreensão, né? E muitas mulheres estão se libertando para ter uma vida, né? Não somente sexual, mas uma sexualidade bem resolvida. Isso aí. Complementando, né, o que ela disse, é um assunto muito importante, porque a gente cresceu numa cultura que sempre pende para esse lado do machismo, né? Eu não sou feminista, mas no meu ponto de vista, algumas coisas a gente cresceu refém delas, né? Refém que tudo a gente não pode, né? A mulher não pode, tem que se comportar, né? E isso acaba em muitos momentos aprisionando a gente, porque a gente deixa de se expressar com toda a liberdade, né? E na própria palavra de Deus fala isso, né? Que foi para Cristo nos libertou, para a nossa liberdade que Cristo nos libertou, né? Então, muitas coisas já foram quebradas ali em Jesus, para que a gente tenha uma vida plena, que a gente viva na nossa plenitude, né? No nosso máximo. Então, se a partir do momento que você tem convicção que foi Deus que criou o homem, criou a mulher, automaticamente a gente também tem convicção que quem criou a relação sexual foi Ele. Ele não mandou crescer e multiplicar, né? Então, quando a gente entende isso, a gente passa a se permitir mais, né? A mulher cristã, ela não tem uma fisiologia diferente da mulher que não é cristã. A fisiologia nossa é a mesma. Então, por que a mulher que não é cristã, ela pode usufruir, digamos, né? Usufruir de toda a sexualidade, de todo o prazer, de toda a alegria, de toda a plenitude, e a mulher cristã não pode? A mulher cristã pode sim. Então, é um assunto realmente que às vezes gera conflitos, né? Gera divergências de opiniões, mas eu acredito que acima de qualquer coisa, a gente tem um Deus que é um Deus de amor. Deus não é um sádico que fica lá do céu, né? Falando assim, não, hoje você vai ficar alegre e hoje você vai ficar triste. Não, Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu paz, nos deu liberdade nele, né? Pra gente só desfrutar disso. Ele já fez tudo, a gente só precisa desfrutar. Então, acho que o caminho é mais ou menos esse. É interessante, né? Hoje, nós mulheres abordar esse assunto, né? Sexualidade. E, como foi dito, nós viemos de um tabu muito grande, né? A mulher não tinha direito de se expressar. E quando se dizia cristã, então, meu Deus do céu, parecia que nós não éramos mulher e muito menos tinha direito de sentir prazer, de mostrar nossa sexualidade. Mas, como a colega falou, com o passar do tempo, com o conhecimento que as próprias mulheres têm adquirido, tem se valorizado quem elas são, né? E eu percebo que o maior desafio de todas as mulheres é se permitir conhecer quem elas são. Porque nós somos a imagem do Criador, o Senhor nos fez para que a gente pudesse usufruir do melhor dessa terra. E como esses dias eu fiz uma pergunta, né? Nós não escolhemos nascer mulher. Quem nasceu mulher foi o projeto de Deus de ser mulher. E o Senhor, Ele sempre, desde a nossa formação, Ele nos conhecia, né? E eu falo assim, é muito interessante nós, mulheres, poder abrir a nossa boca e falar, somos mulheres, temos a liberdade de expressar, não é porque eu sou cristã, porque a nossa colega é cristã, porque você é diferente. Todas as mulheres têm o mesmo corpo, têm a mesma ideologia, o mesmo formato, não tem
Tem diferença de corpo, mas De genética só, né? o que está dentro é único, né? Cada uma de nós foi formada por Deus para usufruir do melhor dessa terra. Então, assim, eu creio que é o momento de nós mulheres, principalmente cristãs, se posicionar perante o homem, né? Não que eu sou feminista, mas eu falo que nós mulheres temos uma força muito maior de liderança, de poder, de ser mãe, de ser esposa e poder expressar essa sexualidade. E é muito interessante que quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando de mostrar o corpo. Exatamente. E muita gente acha que você ser uma mulher sexual é você estar mostrando o seu eu, mostrando o seu corpo. Não é nada disso, né? É a identidade de quem você é, quem você foi formado. Eu creio que isso é o importante de todas nós mulheres. Parabéns pela escolha do tema hoje. Obrigada por nos convidar a estar aqui com você, Adriana. Então, eu escolhi vocês porque eu tenho certeza que vocês têm muito a agregar para a mulherada aí e para os homens também, né? Porque confunde muito a sexualidade feminina como uma forma de falta de respeito, e a gente quer muito ser respeitada, ser valorizada. E muitas vezes a gente vem com essa repetição de padrão dos nossos avós, das nossas mães, que viveram uma época diferente, uma situação diferente. Hoje está mais liberal, mas o respeito tem que prevalecer sempre, em qualquer época, e qualquer mulher de qualquer geração quer esse respeito. E a sexualidade está aliada com a nossa feminilidade, está aliada com a nossa essência, com a nossa sobrevivência já de ter nascido mulher, né? Que antes era uma coisa limitante, uma coisa proibida, vamos dizer, né? Mas que hoje a gente está conseguindo esse espaço de liberdade, sem deixar de ser o que nós somos, né? A mulher que somos. A maioria das pessoas confunde sexualidade com sensualidade. Justamente. Né? A sensualidade, ela não é diretamente proporcional à nossa sexualidade. Então, tem como você ter uma vida sexual plena, satisfatória, sem você ficar sensualizando por aí, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que guardar, né, o nosso corpo, que a gente tem que prestar atenção nas nossas vestimentas, né, para a gente não fazer o outro tropeçar, né? Então existe uma total diferença quando a gente pensa nesse sentido, né? Que eu não vou fazer algo que escandaliza o meu próximo, mas dentro de quatro paredes, dentro de um relacionamento, de um matrimônio que está ali abençoado, que é uma aliança que já foi selada ali, você pode sim se permitir, né? Usar a criatividade, sair da rotina. Então tem muitas coisas que a gente consegue, né, fazer aí pra gente ter uma vida melhor. E a sexualidade, a sensualidade, como você mencionou, ela pode ter aquela coisa natural do feminino, sem ser vulgar, sem ser exposta, né? As nossas vestimentas podem ser eu estar bem vestida, sem estar exposta, sem explorar o meu vulgar, corpo, né? sem ser vulgar. Que glorifica a Deus, né? Que glorifica a Deus. Exatamente. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito, né? E a Bíblia nos afirma que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Exatamente. Né? Então nós devemos cuidar do nosso corpo, porque nosso corpo é luz. Independente da feminidade, da sensualidade, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem proposto a mostrar no nosso dia a dia, né? E quando a gente fala de sexualidade, de mulher, ainda assim existe um tabu muito grande, né, Adriana? Justamente. Às vezes as pessoas olham pra você mulher e já te taxam porque você é mulher. E vou falar um negócio pra vocês. De mulher pra mulher, pra piorar, né? Pra piorar que é de mulher pra mulher. As maiores críticas são as mulheres mesmo. Não é? Então assim, eu falo porque eu trabalho com muitas mulheres e eu entendo, eu vejo isso e falo... Parece que a concorrência é entre nós mesmos, nós mulher, que olha uma para a outra e começa a julgar, começa a apontar. Então, assim, temos que tomar muito cuidado como mulher, né? Tem que ter essa vigilância para não sair apontando o dedo ou acusando, né? Eu falo que nós mulheres temos que se defender como mulher. Sim, justamente, né? E, Poliana, você trabalha com... você é mentora, palestrante, treinadora e você fala muito sobre a gestão do tempo, é a sua especialidade profissional, né? E qual que é a importância da gestão do tempo em um relacionamento? Porque estamos falando de sexualidade, mas assim, como você mesmo mencionou antes, a sexualidade está aliada ao casamento, está aliada a um relacionamento. E no relacionamento se vive de tudo, né? A gestão do tempo está aliada também, como aliar esses dois fatores aí no relacionamento.
O mais importante é a gente entender que todos nós precisamos de uma organização mínima para a gente viver, né? A maioria das pessoas, elas são ocupadas, elas não são produtivas. Então tem muita diferença de você estar ocupada e você estar produtiva, né? Então a gente precisa estabelecer alguns padrões, estabelecer algumas metas para a gente, principalmente a gente que é mulher, porque a mulher ela é multifunção, né? A maioria das mulheres estão exaustas, né? Estão sobrecarregadas, cansadas, porque a gente trabalha fora igual o nosso marido e aí chega em casa, ainda tem as tarefas de casa, tem o filho, a gente é mãe, é irmã, é amiga, é colega de trabalho, é empresária, né? É funcionária que seja, não tem problema nenhum nisso, né? A carga horária e o peso é a mesma coisa, né? Então a gente precisa ter uma organização. E a maioria dos casamentos entra em conflito por causa dessa questão do tempo. Porque o marido, ele quer o tempo para ele. E ele tem direito. Ele tem direito de exigir o tempo dele. Ele quer um tempo de qualidade. Ele quer um tempo com a esposa. Ele quer uma disponibilidade física para ele, né? Então, assim, tem muita mulher que se esconde atrás da desculpa da dor de cabeça, né? Que está cansada e vai postergando, vai deixando para depois. E tem um texto, se eu não me engano, em Hebreus 13, né? Que fala que a gente tem que tomar cuidado com isso, para não privar um ao outro, não priveis um aos outros. Sim. Eu não sei onde está o versículo, tá, gente? Eu esqueci agora. Quem lembrar me fala, né? Então a gente precisa ter esse senso, esse equilíbrio, né? De equilibrar os nossos multipapéis. Mas a gente só vai conseguir equilibrar a nossa vida pessoal, com a nossa vida profissional, com a nossa vida cristã e com a vida de mãe, se a gente tiver uma organização. Então, se eu pudesse dar uma dica, né? É Coríntios, né? 1 Coríntios 7:5, gente. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, seria essa. Coloque as suas prioridades um dia antes, né? Procure ter o hábito de usar agenda, de usar diário, ou que seja o seu celular. Tem N aplicativos hoje em dia para você se organizar, lembretes, né? O Google, gente, ele tem uma agenda, tá? Tem gente que não sabe, mas a agenda do Google ela é perfeita. Você pode colocar tudo nela, ela te lembra, ela põe despertadores, você pode colocar até 3 alertas para te lembrar um remédio, alguma coisa que você tem que fazer, um horário que você tem que cumprir, né? Então, às vezes a gente se esconde atrás de desculpas, né? Colocando a culpa que tá corrido, né? Tá corrido para você, tá corrido para mim também. As mesmas 24 horas que tem no meu dia, tem o seu. Então, por que uma pessoa consegue e a outra não? Porque falta organização, falta foco, falta disciplina. Então, estar ocupado não é estar produtivo. Então, a gente precisa colocar ali como meta as 3 coisas mais importantes daquele dia. O que eu não posso deixar para outro dia? Porque o tempo, ele é uma tríade também. Assim como nós somos trinos, né? Quem crê, lógico, né? Quem não crê, eu super respeito. Deus é corpo... Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o tempo também é uma tríade. O tempo é dividido em 3 etapas, que é a etapa do importante, do urgente e do circunstancial. Então, ele tem essas 3 divisões. Às vezes, a gente passa 13, 15, 20 horas do nosso dia igual bombeira, né? Mulher é bombeira, ela só fica apagando incêndio. Por quê? Porque ela não tem um planejamento, uma organização. Porque o urgente, ele foi importante um dia. Sim. Só que a gente não deu importância e ele passou para o campo da urgência, né? Então, sempre coloque ali, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você amanhece seu dia sem saber o que você tem que fazer exatamente, cronometradamente naquele dia, você não vai conseguir. É humanamente impossível. Não é porque você é ruim, é porque você não se organizou. E algo muito interessante que você está falando sobre estabelecer prioridades. Muitas vezes a gente fica ali no nosso casamento, nosso relacionamento ali, e a gente não prioriza o ato conjugal, que é algo que precisa ser prioridade, Sim, né? Precisa. O marido precisa carregar o cheiro da esposa e a esposa precisa carregar a essência do marido também, né? Exatamente. E muitas vezes passa ali uma semana e o marido fala assim, nossa, já tem uma semana. E aí você pega e fala assim, não tem tudo isso não, porque a vida é tão corrida que você fala assim, não é possível que já passou uma semana e não tivemos aconteceu nosso nada. momento. Não rolou nada. Não rolou nada. E é interessante essa questão
questão da agenda do Google aí, porque ele pode até te lembrar, né? Isso. Tem uma semana. Exatamente. Tem a questão de filhos também, filhos principalmente quando são bebês, crianças, né? Exige filho o tempo toma da gente. Exige. Então o casal precisa ter esse momento. né? Precisa ter. Um dia da semana, né? Pra que Só seja os uma dois. tarde, só os dois, uma manhã, uma noite. Todo mundo tem, gente. Quando a gente tem um compromisso, tem um casamento, uma formatura para ir ou alguma reunião importante, a gente não consegue se organizar. Então, tem que ter essa mesma preocupação, esse mesmo cuidado com o nosso casamento. Né? Então, não é que a gente tem que ficar, eu vou ficar preocupada agora, porque se eu não transar com meu marido, ele vai ficar olhando para outras pessoas ou vai para pornografia. Não, não é isso. É a questão do zelo. A gente precisa zelar pelo nosso relacionamento, cuidar um do outro e tirar esse tempo de qualidade, que também não pode ser de qualquer jeito, né? Tem gente que às vezes até tem relação sexual mais de uma vez na semana. Mas é assim, 10 horas da noite, os dois estão semi-mortos. Daquele jeito. Os dois querem modelo, né? Ai, você tá querendo hoje? Vambora. Então vamos. Só para cumprir tabela, né? Não resolve, tem que ser de exausto, qualidade, não né? adianta. Às vezes é melhor que você tenha menos relações numa semana, mas que sejam de qualidade, do que às vezes fazer só como se fosse mais um compromisso, mais uma coisa, né? por obrigação, né? Então tem que priorizar. Quando você se organiza aí em relação ao tempo, né? O tempo também ele pode ser dividido em 3 escalas de 8, né? 8 horas pra gente dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para a gente fazer todas as outras coisas, né? Então não é possível que em 8 horas a gente não consegue se organizar para tirar pelo menos aí 2, 3 dias da semana para investir no casamento, né? Investir no relacionamento. Justamente. Então, e é bom que o casal também vai inovando, né? Exatamente. Sair daquele marasmo, daquela Exatamente. rotina. Ó, vamos fazer um passeio diferente, vamos É importante ser criativo. pra mudar, criar né? Colocar uma lingerie diferente, Justamente, né? inovando, né? Trocar às vezes um lugar, conhecer um lugar novo, conhecer pessoas novas. Às vezes você se abrir para conhecer outras pessoas, você já dá um up aí, né? No relacionamento, ou comer uma comida diferente, né? Ou Mudar fazer a rotina, algo né? juntos, né? Às vezes a gente assiste TV, né? Assiste série todo mundo junto. Então, por que não ter uma série para assistir junto com o seu marido, que é a série de vocês? Essa aqui a gente assiste só nós dois, é o nosso Legal. tempo, né? Ou às vezes preparar uma comida só para vocês dois, né? Então, coloca os meninos para dormir mais cedo. Qual que é o prato preferido do marido ou da esposa? Então, hoje a gente vai cozinhar junto aqui, tem aquele momento de conexão, né? As conexões, elas são muito mais importantes do que o tempo, né? Aí fica aqui uma dica para as mães, né? Agora, como mãe, eu tenho autoridade para falar, né? Às vezes a gente não trabalha fora ou é autônoma e trabalha só um período, por exemplo, e aí o restante do período o filho estuda só um período, o outro período fica em casa com a gente, né? Mas a gente não se conecta com ele em nenhum momento. É sempre no celular ou ocupada, lavando roupa, lavando vasilha e guardando vasilha, limpa a casa, limpa banheiro, estende uma roupa. Serviço de casa nunca acaba. Varre o quintal, molha uma planta, né? Eu já tô cansada só de falar. E aí, mas a gente não tá ali com o nosso filho, né? E às vezes, um exemplo, se ele estudasse num período integral e a hora que ele chegasse à noite, as 2, 3 horas que você ficasse com ele fossem totalmente dele, seria muito mais produtivo do que a gente ficasse enganando, né? Enganando a criança, enganando a gente, achando que tá com o filho e a gente não tá. Tá só igual defunto, né? Tá só o corpo presente. Mas não tem conexão, não senta, não olha no olho, né? Não conversa, não escuta, não tem escuta ativa com a criança, não brinca junto. E isso vale não somente para as crianças, mas para o marido também e para a gente, porque a gente também precisa ter esse tempo. E a gente só vai conseguir quando a gente se organizar. Pensar na tríade, né? Os 3 blocos de tempo que eu tenho, como que eu vou administrar aqui? Então, tem que fazer essa tarefa. É muito prazeroso demais você chegar ao final do dia e você ir lá e dar um check, né? Eu gosto demais. Pra mim dever cumprido. é quase um orgasmo pra mim ir lá e colocar o check. Nossa, hoje eu fui foda mesmo, eu consegui fazer tudo aqui da minha muito lista. Bem colocado. Entendeu? E é muito interessante, assim, é um assunto que a gente vai abordando, assim, diversos assuntos, né? A Kézia falou uma coisa muito interessante na questão da mulher cristã, como aliar, né, a sexualidade, porque tem aquele tabu, mas a mulher cristã é diferente, não é diferente, né? Kézia, como coach cristã,
Que ensinamento você dá para as mulheres cristãs e até as que não são, né? Como aliar esse lado da fé com a sexualidade, esse lado mulher cristã com o lado da mulher na sexualidade? Boa pergunta, né? Como alinhar, né, a fé e a sexualidade? Eu creio que, primeiramente, é você entender que você é filha amada de Deus, né? Que o Senhor ele te formou para que você usufruísse do melhor dessa terra. E como já foi falado, nós vivemos uma tríade, né? Corpo, alma e espírito, né? Como nós devemos cuidar do nosso corpo. E muitas vezes a gente percebe, Adriana, que tem muitas mulheres que preocupam em cuidar do seu corpo físico, demais, né? Mas esquece da sua alma, né? Esquece do seu coração. E é importante a gente ter no coração e na nossa mente que nós precisamos cuidar da nossa alma, que nós precisamos cuidar do nosso espírito e do nosso corpo. A partir do momento que a mulher ela olha para Deus, olha para Cristo como autor e consumador da fé dela, ela consegue viver com mais facilidade no mundo atual, né? Por que com mais facilidade? Porque nós vivemos num mundo de muitas adversidades, muitas guerras, muitos conflitos com eu mesmo, né? E a partir a partir do momento que a mulher olha para ela, se compreende, se aceita, se ama de verdade, ela tem uma sexualidade mais plena. Por que mais plena? Porque a partir do momento que não é o seu corpo, não é o seu jeito de pensar, de andar, de falar a cor do seu cabelo que vai definir a sua sexualidade. O que vai definir a sua sexualidade é você olhar para dentro de você e falar que eu sou amada. Né? E muitas mulheres no dia de hoje precisam olhar para ela e se sentir amada por ela, porque a gente só dá aquilo que tem, Adriana. Exatamente. Muitas mulheres hoje ela quer dar muito pro marido, ela quer dar muito pro filho, dar muito pros pais, mas nem para ela mesma, ela tá fazendo por tabela ou por obrigação, né? E quando você faz as coisas por obrigação, sem amor próprio, sem domínio próprio, acaba que você tá jogando fora aquilo que Deus te deu. Então é muito importante as mulheres ou quem está nos assistindo hoje entender, primeiramente, você tem que se amar. A partir do momento que a mulher se ama, que ela olha para dentro dela e se permite a viver aquilo que Deus tem para ela vai ligar o corpo, a alma e o espírito. E quando a gente se permite a viver isso, você vive com mais felicidade, com mais harmonia. Porque lá em Provérbios 13 fala sobre a mulher rixosa, né? E eu falo que a mulher rixosa é aquela mulher que ela não tem prazer próprio, de vida, né? E aí quando a gente lê lá em Provérbios, que eu falo que é o homem da sabedoria, que ensina, inclusive os homens a amar a sua esposa, ou seu namorado, ou seu marido, a sua esposa. Provérbios, Salomão foi um homem muito sábio, e eu falo que o livro da sabedoria está ali, né? Se você ler Provérbios, você vai entender o quanto Deus te ensina, né, como mulher, como filha, como ser humano. E Provérbios Salomão nos deixa isso muito claro, né, que a mulher deve usufruir daquilo que Deus deu através do marido, né, através do homem, através do seu cônjuge ali. Então, assim, a mulher precisa deixar de ser rixosa. Eu penso assim no dia de hoje. Tem hora que a gente brinca, né? Fala assim, ixi, dormiu de calça jeans hoje. Mulher tá mal-humoradas, né? Mulher tem hora que tá mal-humorada. Ui, meu Deus do céu. E as solteiras? Não, os homens, né? Eu falo misericórdia. Hoje a mulher dele dormiu de calça jeans, né? Mas brincadeira da parte, mas da fé, a Adriana é que move montanhas. E eu falo que se você, mulher, hoje nunca sentiu o prazer ou o desejo de estar do lado do seu marido, peça para Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos visita, ele nos fez para nós viver o melhor dessa terra. Amém. E muitas mulheres nunca usufruíram dessa graça, porque eu falo que é graça, é a bondade de Deus para nós mulheres, né? E o mesmo também tem homens, né, que não tem prazer. E ele pode também pedir para o Senhor. Eu falo que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa viva que nos ouve, que nos atende. Então, assim, a palavra que eu tenho hoje para você é: se permita viver aquilo que Deus tem para você. E a partir do momento que você se permitir entregar a sua vida diante de Deus e para Ele, porque o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece o detalhe do nosso corpo, porque foi Ele que nos formou. E Ele não fez nenhum com defeito, né? Eu falo que Jesus não fez nenhum de nós com defeito. Nós é que colocamos defeito em nós,
né? A mulher olha para ela e fala, nossa, tô barriguda, tô isso, tô aqui. Aí vem um complexo, né, de inferioridade. Principalmente quando a mulher ela sofre algum tipo de rejeição ou alguma traição. A cabeça dela fala assim, eu não sou uma mulher igual a outra. Eu falo para você, querida, mulheres são todas iguais. Nós somos criadas, ó, certinha. Deus não fez ninguém com defeito, né? Nós é que não valorizamos aquilo que Deus nos deu. E quando a partir do momento que nós valorizamos o nosso corpo, o nosso coração e a nossa mente, que é o corpo, alma e espírito, nós somos mais felizes pelo Senhor e no Senhor. É o que eu tenho para cada um de nós hoje. Nossa, é uma lição de vida, Amém. né? Temos umas perguntas aqui. Kael Estivan, é de Massaguaçu, São Paulo. Olha que Pergunta legal. o seguinte, abraço aí para você e para o pessoal de São Paulo. Quais os pontos fortes e fracos de vocês? E sabem, de uma maneira geral, quais impactos esses pontos podem interferir na vida profissional? Bom, essa é uma pergunta um tanto pessoal, né? Mas aí cada um responde de maneira que... Eu creio que o meu ponto forte é a determinação, né? Eu creio que para ser mulher, para liderar, para trabalhar, para ser esposa, para ser mãe, para ser filha, primeiro é a determinação mesmo. E o ponto fraco, eu creio que é querer ser perfeccionista, aí você sofre muito, né? Porque você quer as coisas muito certinhas e acaba que não sai como eu gostaria que saísse, né? O meu ponto fraco é... A gente não pode controlar tudo, né? Exato. Seu cabelo está na sua cabeça, né? para de provar isso. Essa foi boa. O meu é a organização. Sempre, né? Desde de pequena mesmo, eu sempre gostei muito de arrumar as coisas, né? Poliana, vou querer te levar para minha casa. Vamos lá, vamos dar uma faxina lá. Mas brincadeiras à parte, né? Eu gosto muito dessa questão de ter uma rotina, de ter uma organização mínima, ter cada coisa no seu lugar, porque você gasta menos tempo, você gasta menos energia, você se poupa quando você tem um lugar na sua casa e no seu trabalho destinado exatamente para aquilo. Então, eu sempre uso esse exemplo, né? Se acabar a luz aqui agora e tá tudo escuro, tudo fechado, a gente sabe ir lá e achar a chave do nosso carro? Então, na bolsa, né, tem um lugar certinho para você colocar ela ali. Então, coloque sempre no mesmo lugar, porque se você precisar procurar ou pedir para alguém pegar para você, essa pessoa sabe onde que tá, você sabe onde que tá, né? Então, cada coisa ter o seu lugar é muito importante e ter essa disciplina mesmo, né? Porque sem disciplina também não adianta nada. Você pode ser a pessoa mais organizada do mundo, que se você não for disciplinado, não vai adiantar. Você não vai, o seu tempo não vai te permitir fazer tudo que você quer fazer. Então a organização ela anda junto com a disciplina, elas são irmãs, né? Elas estão ali entrelaçadas. Então, às vezes a gente é muito complacente com a gente mesmo, né? A gente se apoia nas nossas desculpas. Não, peraí, eu não fiz isso aí, não, mas eu fiz isso, entendeu? E fica querendo se dar prêmio por coisas que a gente não merece prêmio, que a gente merece zero às vezes, né? Então a gente precisa, né, levar a sério mesmo. Então, é isso. Eu acredito que um ponto forte que eu tenho é a perseverança. Perseverar até ver acontecer mesmo, até o Senhor rasgar o céu e derramar mesmo, assim. E um ponto fraco, são vários, né? Mas Não faz, vai aperfeiçoando, né? Mas eu acredito que seja a questão também do perfeccionismo, de querer as coisas do meu jeito, de querer que funcione da minha forma. E isso é tão interessante que a minha vida inteira o Senhor me provou que não é do meu jeito, não é da minha forma, é do jeito dele, da forma dele, né? Então, assim, tem inúmeras situações em qual o Senhor falou para mim, olha, não é do seu jeito, você não vai ter um filho quando você quiser, você não vai ter assim da forma que você quer, é do meu jeito. Então, eu acredito que essas duas coisas, o ponto forte e o ponto fraco. Entendi, eu não falei meu ponto fraco, falei demais, eu não falei o que tinha que falar, né? O meu ponto fraco é a teimosia, né? Então, ela é uma linha muito tênue, né? Entre o perfeccionismo e a teimosia, elas andam juntas também. Então, em certos momentos, a gente deixa de ser perseverante e determinado e focado, e a gente está passando a ser teimoso.
Por isso que é importante a gente sempre pedir a luz da palavra, a luz do Espírito Santo, para a gente não ficar ali, às vezes, na teimosia. Então, meu ponto fraco é esse aí, a teimosia. Eu acho que meu ponto forte, ponto fraco é um pouquinho de cada uma de vocês. Eu acho que eu tenho tudo isso, mais um pouco. Saí um pouquinho aqui do nosso tema sexualidade feminina e foi mais voltado aqui para o profissionalismo. Porque tem uma pergunta da Kemeli Victoria, de Nova Rosalândia, Tocantins. Pessoal do Tocantins, abraço aí para vocês. E para você, Kemeli, ela pergunta o seguinte: quais áreas do direito você considera que estão em alta atualmente? Quem é da área do direito? Passei nem na porta. Ela quer saber o quê? Quais áreas do direito você considera que está em alta atualmente? Deve ser para exercer, né? Para estudar. Se for para exercer, eu creio que o direito tributário hoje ele está bem alto, né? Dentro do direito tributário, a gente vê que tem várias recuperações hoje que está sendo realizado. Não sei se é isso que ela quer saber. E também tem a nova lei LGPD, né? Então, assim, que hoje está em alta, é todo uma mina mundo de ouro. falando, né? E tem várias áreas que estão se especializando. O direito agrário também é um ramo que está crescendo muito, né? O agrônomo, sim, o Brasil ainda é um celeiro, né? Então, tem se levantado muita gente nessa área do direito, né? É verdade. Não respondeu a pergunta dela, eu não sei. Mas foi muito bem. Minha formação é direito. Tá explicado, gente, tá vendo? Então é isso, ela já... Nada Deixa por eu... acaso. Porque assim, ela deve ter percebido, e outras pessoas também, porque tem mais perguntas relacionadas ao direito aqui. Olha só. Com sua opinião sobre o mercado de trabalho atual na área do direito? Não. Qual é a sua opinião sobre o mercado de trabalho atual na área do direito? Quem pergunta isso é a Maísa Laipelt, de Orleans, Santa Catarina. Abraço aí para você, Maísa, para o povo de Santa Catarina. E aí, essa pergunta, você que é especialista no direito? Não, eu creio que mudou muito com a reforma trabalhista, né? Que depois teve várias situações que trouxe, né? Mais abrangência para a área trabalhista no geral. Foi bom? Foi, até um certo ponto, né? Os acordos trabalhistas ajudou muitas empresas, ajudou muitos colaboradores, né? Então, assim, a lei ela veio para ajudar. Com os novos contratos de prestação de serviço intermitente, você concorda? Você gosta? Eu até concordo, mas que eu sou a favor de implantar, não cabe em todas as empresas, no meu ponto de vista, né? Tem que ser muito bem peneirado para a gente conseguir implantar hoje um contrato de trabalho conforme a lei exige hoje, até como você se dispõe a ser um empreendedor e ter um contrato de prestação de serviço. Então, assim, a lei veio para ajudar muito, Adriana. Pelo menos do meu ponto de vista como CLT, né? Eu trabalho muito do lado do CLT e eu creio que ajuda muitos colaboradores nessa área, quando ele quer um acordo, depois que passa 2 anos de trabalho na empresa, eu creio que vale a pena, tanto para o empresário quanto para a pessoa física, que é o CLT. Tá. Tem mais perguntas aqui. Estou olhando a pergunta do pessoal. A Fernanda Pinheiro, de Touros, ela diz o seguinte: como você projeta uma estratégia de entrada no mercado com um orçamento super apertado? Fernanda, abraço para você, obrigada pela sua participação. Mas e aí? Essa pergunta acho que vai direto para a Poliana, porque fala de orçamento, né? Nosso tempo está meio extrapolado aqui, mas dá uma resumidinha aí para Fernanda. Olha, é muito desafiador e é mais sofrido, né? Quando você não tem um capital para você começar ali para te gerar um giro, né? Você precisa ter muito mais organização, muito mais planejamento e muito mais disciplina. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o dinheiro que vai entrar no seu caixa, fruto do seu empreendimento, né? Se você for empreender, ele precisa estar em um caixa separado. Você não pode misturar ele com as suas finanças pessoais e começar a fazer a sua reserva, né? Tudo que entrar, você tira o seu lucro e deixa no caixa da empresa, ele tem que ser imexível.
Eu posso falar isso como experiência própria, já passei por isso também. Então é muito perigoso quando você mistura suas finanças pessoais com a da loja e você não tem um capital, ou não tem quem te ajude, ou não tem como, às vezes, vender um lote para poder deixar o caixa da loja no azul de novo, entendeu? Então você precisa ter mais disciplina. Se eu pudesse te dar um conselho, seria esse. Eu acho que é a pergunta da Hanna Louise, de Pirenópolis. Abraço aí, povão de Pirenópolis, Cachoeiras, né? E em especial para você, Hanna, ela quer saber o seguinte: como você estrutura uma equipe de vendas quando não tem experiência em vendas? Eu acho que complementa um pouco do que você falou, né? A Sabrina também, que mexe com vendas. A Késia, que gerencia uma rede de supermercados. E aí, gente? Fala um pouquinho de vendas aí para a Hanna. Então, a questão da vendas, eu acho assim, que tem que ter mais paixão. Eu, na verdade, sangue no olho e paixão. E você, tipo assim, falar, não, é aquilo e pronto. Eu, na verdade, eu vejo hoje as vendas lá na Novidec mais como uma paixão, porque eu amo aquilo que eu faço ali, né? Tenho prazer, tradição familiar. Então, quando eu vendo, na verdade, eu vendo não somente buscando resultado, mas eu vendo primeiro para sanar uma dor do meu cliente, né? Acho que a venda, em primeiro lugar, é você pensar assim, eu preciso ajudar o meu cliente com aquilo. Então, se você ajuda e ele vê essa verdade em você, automaticamente a recompensa virá. Eu aprendi lá atrás que todos nós somos vendedores. Sim. Desde quando a gente começa a negociar, quando nasce. O bebê, ele chora porque ele quer mamar, ele não fala. Sim. Mas ele chora e a mãe entende que ele quer amamentar. Então, a mãe vai lá e para. Então, todo mundo pode se desenvolver a ser um excelente vendedor e entregar um grande resultado. E eu sempre falo que a pessoa só faz isso a partir do momento que gera em si o amor, a paixão, porque aonde está seu coração, ali está seu tesouro. Se você decidir, todos os talentos podem ser desenvolvidos, inclusive de um excelente vendedor. E principalmente quando você vai contratar uma pessoa para trabalhar para você, primeira coisa que você tem que vender para ela é o seu propósito de vida e do seu negócio. Por que a sua loja existe? Porque se a pessoa entender, não, peraí, eu faço parte do sonho dela, eu estou ajudando ela a atingir o objetivo dela, automaticamente eu pego carona aqui e eu também vou atingir o meu objetivo. Aí sim tem o brilho no olho, aí sim a pessoa dá o melhor dela. E ela abraça e ela vai trabalhar, e precisa existir também em contrapartida a recompensa financeira, porque a gente precisa de dinheiro para viver. Então, do mesmo jeito que o empresário precisa do dinheiro, o funcionário também precisa do dinheiro. Então tem que ser um ganha-ganha. Você ganha, mas eu também ganho. Então eu tô te dando, mas eu também vou receber. Então tem que dividir o bolo. Não pode ser uma coisa assim, só a empresa que tá ganhando. Entendeu? Isso tem que ficar claro, né? E a questão da sexualidade é tão interessante que quando eu passei pelas situações que eu passei no início do meu casamento, isso influenciava tanto os meus resultados na empresa. Não na empresa, né? Na época eu trabalhava numa loja como design de interiores e me influenciava demais, porque eu não tinha autoestima, eu não tinha segurança, eu não sabia me colocar porque eu tava com um problemaço para resolver lá em casa, né? Então, assim, essa questão das vendas também envolve sexualidade, porque você tem que estar bem, você tem que estar bem resolvida para você mostrar a segurança que o cliente e até mesmo que o colaborador precisa. Exatamente. Justamente. Foi bom você falar disso, que trouxe de volta o tema principal do nosso assunto, né, de hoje. Eu tô aqui, né? Pois mas acho que o pessoal está interessado nas duas coisas, querendo saber, porque, Sabrina, acho que essa aqui é diretamente para você, Quero reformar minha casa e devo contratar um designer de interiores? Sim. Quem pergunta isso é a Isa Mota, daqui de Goiânia. Isa, olha só, eu vou responder antes da Sabrina. Você é de Goiânia, a Sabrina também. Então, contrata ela. Fala aí, Sabrina. Olha, para você não perder tempo e nem dinheiro, o ideal seria contratar um profissional que vai saber exatamente o que você precisa. Inclusive, agora eu tô com um projeto enorme, um apartamento de 380 metros quadrados. Gigante. Enorme, porque a cliente comprou um apartamento no ano de 2000, esse apartamento, 1999. E ela falou assim, olha, eu quero manter a originalidade do apartamento, mas eu não quero quebrar nada. Mas eu também quero colocar a minha identidade. Então, assim, é aí que entra o que a gente estudou, o que a gente viveu, né, o que a gente aprendeu, para poder fazer o cliente não perder tempo e nem dinheiro. Exatamente. Então, um design de interiores numa reforma, num projeto, é fundamental.
eu acho que você vai sair daqui cheio de clientes, porque a Nara Vitória, do Novo Mundo, abraço para você, Nara, e para Isa, que fez a pergunta também, pergunta o seguinte: você acha melhor fazer uma faculdade de designer de interiores ou uma pós, sabendo que a pessoa já tem uma graduação na área de designer gráfico produtos? É preferível fazer a faculdade, porque por mais que é design de produtos, mas algumas coisas ela vai aproveitar, mas grande parte não, porque o design de interiores ele mexe muito com psicologia de cores, ele mexe muito com leis da Gestalt, então assim, tudo isso está envolvido, né? Então se ela fizer uma faculdade que é apenas 2 anos, ela vai ter mais resultados que ela fizer uma pós. Quando ela entrar numa pós, ela já vai ter que ter um conhecimento básico do que é o designer. Então se ela não fizer uma faculdade antes, ela vai sofrer, né? Gente, as perguntas fugiam um pouquinho do nosso padrão sexualidade feminina, mas de certa forma está tudo interligado, né? Porque o nosso profissional, como você tinha falado, como cada uma falou, interfere aí na nossa sexualidade. Para a gente finalizar, queria que cada uma fechasse aí com um comentário para os nossos telespectadores dessa sexualidade feminina, o que traz na sua vida pessoal, o que você deixa aí para agregar para as outras mulheres que ainda tem esse tabu, ainda tem essa resistência, ou aquelas que são liberais demais em excesso também, né, que tem muito, e às vezes sofre, né, depois com isso, se arrepende de muita coisa. E para ter esse equilíbrio certo, como que vocês avaliam essa questão? Gente, creio que você viver a sexualidade feminina, você viver você mesma, né, se permitir a ser quem Deus projetou que você fosse, né? Dar valor a que tem valor. Eu falo que a gente tem que valorizar mais como mulher, temos que valorizar mais o presente que Deus nos concedeu. Então, assim, desejo a você que você se ame primeiro. Se você se amar, você não vai dar além do que você recebeu. E muitas das vezes a gente precisa olhar para nós primeiro, nos amar, nos aceitar e ser grato a Deus pela vida que Ele tem nos permitido a viver. E você, mulher, olha para dentro de você e agradeça pelo projeto infalível, pela mulher amada, pela imagem e semelhança que o Senhor te formou. Seja grata hoje pelo que Deus te deu. Amém. Para mim faz todo sentido quando a gente consegue, pelo menos, chegar perto, né, do equilíbrio. É lógico que a gente tem nossos dias maus, né? A gente não tem obrigação de estar bem todo dia, e tá tudo bem, né? Casamento, ele oscila mesmo, vai ter dia que você quer matar seu marido, no outro dia você ama ele com todas as suas forças, né? O casamento, ele tem sim um auge, depois ele dá aquela esfriadinha. Então, o importante é a gente nunca perder o desejo de acertar, né? Você nunca se esquecer que nós somos templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar do templo. Então é a mesma coisa da casa da gente, cuidar de tudo, né? Numa loja, por exemplo, lá, né? A gente não pode abrir a loja para vender cheio de sujeira, cheio de lixo, cheio de poeira, tudo fora do lugar, bagunçado. Por quê? Você não vai vender. Tem que organizar a casa, tem que arrumar, não é? Sim. Se preparar para aquilo. Mesma coisa é para o nosso casamento, para a relação sexual, para a nossa vida, né? Para que ela esteja ativa, para que ela esteja plena. Então, a relação sexual, ela faz parte da nossa fisiologia, né? Eu até brinco que a gente não come todo dia, né? A gente não come, não evacua depois, né? Não pega ali a vitamina, depois tira o que é ruim. A mesma coisa é a área sexual da nossa vida. Ela é essencial para a nossa vitalidade. Então, quem não tem uma vida plena na área sexual, ele está deixando de viver, né? Então, isso é a base de tudo. Então, se a gente cuida do nosso corpo, tira tempo para a gente, né? Se cuida, se ama, cuida do outro e cuida das coisas que Deus deixou na nossa responsabilidade para a gente cuidar, zelar, organizar e multiplicar o nosso talento, né? Uma coisa vai puxando a outra, a gente fica confiante e a vida sexual fica boa também, a gente fica feliz, fica alegrinho, né? E Deus fez a gente para isso, para a gente viver feliz, viver pleno e satisfeito em todas as áreas. Bom, eu queria encerrar aqui com o meu testemunho, uma breve, né, dele. Não vai dar para mim entrar em detalhes, mas eu acho fundamental falar isso, porque hoje, por mais que a endometriose, ela é um assunto assim que está bem, né, bem explicado nas redes sociais, no YouTube, hoje você consegue. Na minha época, quando eu me casei, em 2014, não era assim.
né? Era uma coisa assim, muito assim, ainda estava saindo alguns estudos, o bem-estar ainda estava começando a falar sobre isso, né? Alguns artistas se dispuseram a falar sobre a questão. Hoje não, hoje está bem mais fácil, né? Mas quando eu me casei, realmente foi uma situação muito complicada. E pegando um gancho do começo, que vocês falaram que as mulheres não apoiam, né, as outras mulheres, eu tive uma médica que ela virou para mim e falou assim: você tem compatibilidade sexual com seu marido? Né? Aí ela me perguntou se eu tinha tido relação antes, né? Eu falei, não, né? A gente casa da igreja, né? Não. Eu falei, então você tinha que ter experimentado antes. Então, assim, muito seca, muito séria, muito assim, de poucas palavras, né? Eu saí dali desesperada. 3 meses de casada, você descobrir que você tem compatibilidade com o seu marido. Agora você pensa, assim, nossa, agora eu tenho que ficar casada pra sempre porque o casamento é um só, e como é que eu vou fazer agora? Né? E foi quando eu tive a ajuda da minha pastora, a pastora Divina. Ela falou assim, não existe isso. Se uma mulher, ela pode gerar um filho e ela pode, né, dar luz a esse filho, então não existe, a mulher é elástica, né? Eu achei muito interessante ela me falar dessa forma. E eu falei, realmente, foram vários médicos que eu procurei, foi ao total 6 médicos até descobrir o que eu tinha realmente, porque os exames não apareciam o que eu tinha. E aí quando eu descobri, foi uma doutora, a doutora Marcela Mangi, e ela virou para mim e falou assim, olha, você não sai do meu consultório sem a gente descobrir o que você tem. Então foi um anjo que Deus colocou na minha vida ali naquele momento. E ela descobriu, depois de tomografias, ressonâncias com contraste, foi vários exames até descobrir o que realmente eu tinha, porque a endometriose estava por trás do meu útero, e meu útero era intravertido, então a dor na hora da relação era terrível. Grande, né? Eu fiquei 5 anos e meio nesse desespero. 5 anos e meio sem... Não sabia o que era sentir prazer mesmo, sabe? Mas aí você tem uma linda história de superação que tudo isso foi solucionado, né? E eu tive, depois disso, o Senhor me agraciou, né? Porque a palavra de Deus fala que Ele faz de uma estéril feliz mãe de filhos, né? E não somente me agraciou com o Davi, né? Depois de 7 anos, não somente me agraciou com o Davi, mas Ele me agraciou com a plenitude. E eu queria deixar um versículo aqui para finalizar o que eu gostaria de falar. Está lá em Efésios 3, do versículo 19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Era esse aí que eu queria. Então, assim, é você conhecer esse amor. Eu sempre fui da igreja, me casei na igreja, mas eu estava lá, mas eu não conhecia esse amor total. Então o Senhor permitiu eu passar, como se diz, pela prensa da azeitona, né, para sair o azeite, para sair o óleo. E conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o meu entendimento, faz com que eu tenha plenitude, né? E o versículo ainda continua assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu penso e imagino. Então, realmente, o Senhor me fez mesmo plena. Hoje eu posso dizer, eu tenho plenitude, hoje eu tenho segurança, tenho autoestima, hoje eu tenho um filho gerado na promessa do Senhor para minha vida, para a vida do meu esposo, e eu só posso assim glorificar o Senhor, porque Ele não somente me deu um filho, mas Ele curou a minha sexualidade, a minha vida, o meu ato conjugal com o meu marido. Amém. Nossa, que testemunho, hein? Serve assim de exemplo, testemunho para muitas mulheres que às vezes passam por uma situação como você e não sabe como lidar com isso. Então, tem solução, tá vendo? A história da Sabrina aí é tocante mesmo, é marcante. E cada uma tem uma história, né? Talvez não tão impactante assim, mas tem uma história para contar. E eu quero agradecer, meninas, a presença de vocês. Meninas não, mulheres. De fibra, né? E meninas, porque somos eternas meninas, as meninas dos olhos de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que a Kézia hoje evangelizou muitas mulheres, né, nos ensinamentos cristãos. Eu converti e cada uma. A Poliana já ensinou a gente a lidar com o financeiro, também com a gestão do tempo, aliado com a nossa sexualidade. A Sabrina agregou muita coisa, até na vida profissional dela, que não estava previsto, né, Sabrina? Não estava previsto falar da profissional, clientes. Então, assim, já conseguiu clientes, enfim, gente, muito obrigada a presença de vocês, obrigada a você que participou com a gente, mandou suas perguntas, seus comentários, um abraço aí, fiquem com Deus. Eu, Adriana Carvalho, me despeço aqui de mais um programa Bate-Papo com Mulheres de Fibra, transmitido pela Rádio XYZ. Abraço aí para toda a equipe da Rádio XYZ.
Até mais. É.